Poder mental e como pensar com a sabedoria de Marco Aurélio. Marco Aurélio é reverenciado como um dos maiores filósofos estoicos de todos os tempos, e sua sabedoria atravessa séculos. Ele governou o Império Romano de 161 a 180 d.C., sendo o último dos chamados 5 bons imperadores. Com o poder absoluto em mãos e o mundo a seus pés, ele poderia ter se entregue a luxos e ambições pessoais. No entanto, escolheu um caminho de justiça e retidão. Mesmo em meio ao peso das responsabilidades imperiais, Marco Aurélio encontrou tempo para escrever suas Meditações, um tesouro filosófico que, até hoje, ilumina a busca por virtude e autocontrole. Nas Meditações, ele expõe lições para o aperfeiçoamento pessoal, explorando a importância de uma perspectiva ampla e de um julgamento crítico de si mesmo e dos outros. Em tempos de guerra e adversidade, Marco Aurélio aplicou seu estoicismo para superar preocupações e liderar com integridade, provando que sua filosofia era prática e transformadora, uma fonte de calma e força em meio ao caos. O estoicismo é muito mais que uma teoria, é uma filosofia de vida inspiradora que prega que a verdadeira felicidade reside em fazer o que é certo, com julgamento sensato e pensamento racional inspirado por essa sabedoria. Este vídeo explora 5 lições valiosas de Marco Aurélio, destinadas a ajudar você a cultivar uma mente clara e racional. Antes de mergulharmos nessas lições, lembre-se de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações. Essas ações simples ajudam a garantir que você não perca conteúdos que podem realmente transformar sua vida. Primeira lição: treine sua percepção. Marco Aurélio ensinava: escolha não se sentir prejudicado, e você não será. Uma das maiores virtudes estoicas é o domínio sobre a própria percepção. Vivemos julgando cada experiência e pessoa que encontramos. Um dia é ruim, uma conversa é ótima, uma viagem é chata, uma paisagem é... Treinar-se para não julgar com base em impulsos e emoções é um dos passos mais poderosos para transformar sua visão de vida. Quando pensar de forma opinativa, pergunte-se: isso é racional? Em que base fundamento minha opinião? Há uma forma mais positiva de interpretar isso? Marco Aurélio dizia: o dano só existe se você o considerar como tal. Ou seja, qualquer dificuldade pela qual passe parecerá mais pesada quanto mais você a interpretar como algo negativo. O poder de escolha sobre o impacto que as situações têm em você está em suas mãos. Os estoicos incentivam a ver cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento. Um exercício estoico poderoso é o virar o obstáculo de cabeça para baixo. Por exemplo, se um novo colega de trabalho é lento e comete erros que impactam os resultados, é natural sentir frustração. Esse colega pode parecer um obstáculo aos objetivos de eficiência e lucro. No entanto, essa situação pode ser encarada como uma oportunidade. É um convite à paciência, a ensinar e integrar, e a enfrentar o estresse com resiliência. Essas habilidades, com o tempo, geram benefícios duradouros. Sobre isso, Marco Aurélio dizia: o obstáculo ao caminho, torna-se o caminho. Portanto, ao invés de reagir automaticamente, observe os fatos com objetividade. Muitas vezes, há uma interpretação positiva e uma negativa. Quando você ajusta sua mentalidade, percebe que os incômodos se dissolvem e a vida torna-se mais clara. Segunda lição: controle suas emoções. A habilidade de governar suas emoções é essencial. Marco Aurélio aconselha: e não deixe que suas emoções calem a razão. Ele alerta contra a hipocrisia, o egoísmo, a irritação. Agir sob emoção é o oposto da ação racional. Nada ofusca nosso julgamento mais do que nossas emoções. Para pensar claramente, uma habilidade essencial é dominar suas emoções. Marco Aurélio destacava que a raiva, em particular, causa mais dano do que bem. Controlar emoções não significa fingir que elas não existem. Sentir raiva, por exemplo, não pode ser ignorado, nem disfarçado. A raiva estará lá, não importa o quanto tente negá-la. Em vez disso, o controle emocional estoico consiste em redirecionar essas emoções. Assim, quando sentir raiva, questione-se: o que posso fazer com essa raiva? Gritar com quem te feriu pode ser tentador, mas isso realmente aliviará sua dor? Melhorará a situação? Ajudará o outro a evoluir? Pergunte-se se a ação é útil. Se não, expresse-se de uma forma que seja construtiva.
Talvez seja mais produtivo explicar seus sentimentos com calma, ou ouvir. Outras pessoas podem até ignorar sua ansiedade, enxergando-a como algo a ser reprimido e contido. Mas essa não precisa ser sua escolha. Seu medo pode ser reconhecido, até mesmo útil, e expressado de forma saudável. Por exemplo, o medo faz você considerar todos os possíveis obstáculos, o que leva a pensar em cada pergunta que seu chefe poderia fazer, em cada objeção que poderia surgir. Assim, você se prepara para cada cenário e define um plano. Mais importante ainda, o medo oferece uma motivação positiva, vai avançar apesar dele, superar a si mesmo, dar um passo não apenas apesar do medo, mas também por causa dele. Nessa perspectiva, você pode pensar, que incrível que estou enfrentando isso de qualquer forma. Quando redirecionar emoções intensas com facilidade, você se tornará uma pessoa mais calma. Suas emoções, por mais fortes que sejam, jamais irão ofuscar sua capacidade de pensar claramente e de tomar decisões inteligentes. Dominar suas emoções é fundamental para cultivar uma mente serena. Pratique a dualidade do controle. A primeira regra é manter um espírito calmo. A segunda, enfrentar as situações como elas realmente são. Marco Aurélio, terceira lição, exercite a dicotomia do controle. Nas palavras de Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. A dicotomia do controle diferencia o que podemos controlar do que não podemos. O clima, o trânsito, ou a opinião alheia estão fora do nosso alcance. Mas sua escolha de roupa, o horário em que sai de casa, as pessoas com quem se relaciona, isso sim, você controla. Diante de qualquer situação que o impacte, pergunte-se, no que está sob meu controle? Tudo o que controla é motivo para agir. O que não controla, precisa aprender a aceitar e acolher sem permitir que o afete. Distinguir entre esses dois aspectos e agir de acordo clareia a mente imediatamente. Um conceito essencial dessa prática é o amor fati, ou o amor ao destino. Ao abraçar a vida em todas as suas circunstâncias, você aprende a amá-la em plenitude. Você não pode escapar do destino, nem controlar eventos fora do seu alcance. Mas pode escolher amar sua vida, independentemente do que aconteça. Se não for selecionado para o emprego dos seus sonhos, pode inicialmente ver essa situação como irreversível. Você queria esse emprego, se esforçou, mas não conseguiu. A ideia de amar o destino em uma situação assim parece quase impossível. Mas essa é uma visão limitada. Em vez de ver o fracasso como algo puramente negativo, avalie o que causou o resultado e use isso para dar um próximo passo positivo. Talvez a razão de não ter conseguido o emprego seja alguma falha sua e algo que está sob seu controle. Você pode, ou talvez o motivo tenha sido externo, um favoritismo, um problema de personalidade na entrevista. Esse tipo de coisa nunca esteve sob seu controle, o que significa que a oportunidade não existia de verdade, e não faz sentido sofrer por algo que nunca foi real. Parte de aceitar o destino é abandonar a ideia de resultados fixos e de marcos externos de sucesso. Se você deseja ser escritor e mede seu sucesso apenas pelas vendas do livro, deixe esse sucesso nas mãos do mercado. Mas, se escolher medir seu sucesso pela qualidade do que produziu ou pelo esforço investido, então o sucesso está em suas mãos. Faça sempre o máximo para alcançar seus objetivos. Mas nunca se esqueça de que eles podem não ser alcançados e aceite essa possibilidade de antemão. Se focarmos apenas no que controlamos e aceitarmos tudo o que não sair como esperado, ficaremos em paz, aconteça o que acontecer. Quarta lição. Cultive suas virtudes. Marco Aurélio nos lembra, cave fundo em si mesmo, pois há uma fonte de bondade sempre pronta para brotar. Virtude é a excelência do caráter, o comportamento moralmente correto. Esse comportamento não beneficia apenas você e os que estão à sua volta, mas também o bem maior. Os estoicos acreditavam que todos estamos interligados e fazemos parte de um todo. Há um vídeo no canal que explora mais esse conceito. Vamos deixar o link nos comentários para você assistir. Portanto, para o estoicismo, o que é bom para o bem comum é também bom para cada um de nós. Assim, os estoicos acreditavam que as pessoas mais racionais eram aquelas comprometidas com o bem maior.
Em outras palavras, aquelas que agem com virtude. A falta de virtude, segundo os estoicos, é fruto da ignorância. Quando a vida nos leva por caminhos inesperados, as virtudes nos orientam sobre como agir e nos mantêm firmes. Por isso, as pessoas virtuosas são mais serenas e equilibradas. Para cultivar virtude, lembre-se das 4 mais importantes para o estoicismo: sabedoria, justiça, temperança e coragem. Para os estoicos, a sabedoria é a capacidade de julgar o que é bom, ruim, neutro ou intermediário. Em vez de ser controlado pela emoção, devemos refletir com clareza sobre a decisão moral correta. Em uma situação difícil com 2 opções, a sabedoria ajuda a avaliar cada uma delas. A justiça, fundamentada na sabedoria, significa fazer o que é correto para os outros assim como para nós mesmos. Os estoicos consideram isso um dever para com nós mesmos, os outros e a sociedade. Já a coragem Marco Aurélio destacou que uma das qualidades que diferencia humanos de animais é justamente essa capacidade de autocontenção. A temperança é crucial para nosso bem-estar duradouro, mesmo que às vezes sacrifique a satisfação imediata. Pense em um simples saco de batatas fritas. Consumir o pacote inteiro de uma vez pode trazer prazer momentâneo, mas traz malefícios para a saúde e até para o humor. Exercite o autocontrole e pare após alguns bocados. A sabedoria ajuda a fortalecer a temperança. Somente com sabedoria, você decide até onde precisa ir antes de frear seus impulsos. Para os estoicos, as coisas e ações se dividem entre bens, males e indiferentes. Buscar o bem, evitar o mal e lidar com os indiferentes conforme julgar melhor são os pilares. Você gera o mal ao ir contra essas virtudes, como ao roubar, desrespeitar, agir de forma imprudente ou covarde. Já o bem ocorre quando suas ações seguem as virtudes. E quando pratica atos indiferentes, como um passeio, não gera nenhum nem outro. Essas regras simples para a vida não apenas fazem de você uma pessoa melhor, mas também mais tranquila. Agindo segundo as virtudes, você se guia pelo bem e age racionalmente, segundo os estoicos. Esse comportamento cultiva uma mente serena. Quinta lição: considere sempre o quadro maior. Marco Aurélio nos lembra, como Platão lindamente colocou, sempre que quiser julgar algo, suba e veja tudo de uma vez. Olhar o todo é essencial para a clareza mental. Vivendo a vida, estamos sempre no olho do furacão. Cada problema pode parecer o fim do mundo. Por exemplo, no meio de uma multidão, a cidade parece lotada, mas alguns passos para o lado mostram outra realidade. Então, quando damos um passo atrás e vemos o mundo como um todo, percebemos como nossos problemas são pequenos e como somos minúsculos. Também notamos o vasto mundo além de nossa experiência pessoal. Muitos esquecem que suas visões e opiniões não são as únicas que deveriam considerar, nem para si mesmos. Alguém com uma experiência ruim com cães pode não entender que eles são ótimos animais de estimação, a menos que considere conscientemente outras perspectivas. Às vezes, precisamos dar um passo atrás e perguntar o que estamos deixando passar. Esse olhar ampliado traz diversos benefícios. Imagine decidir entre permanecer em seu emprego atual ou candidatar-se a uma nova vaga. Isso pode parecer um dilema, especialmente se você não tiver certeza de sua satisfação na nova posição. Talvez você goste do trabalho atual, mas não queira as responsabilidades da promoção, embora deseje o salário maior. A decisão parece difícil. No entanto, existem muitas outras possibilidades. Você já pensou em um ramo totalmente diferente? Ou uma fonte de renda extra? Algo que possa fazer no tempo livre, além do emprego atual? Talvez um hobby que alivie a pressão de um trabalho insatisfatório? Há chances de que existam muitas opções que você nem sequer cogitou. Olhar para o panorama maior, em vez de focar no imediato, ajuda muito a decidir. Olhar para o todo não é apenas útil para definir prioridades, mas também para formar opiniões equilibradas. Para julgar corretamente, é preciso ter uma visão ampla, considerar todas as opções e facetas de uma situação. E, ao dar um passo atrás, você também supera sua visão limitada e preconceitos. Quando você suspende seus desejos por um momento, pode lembrar das pessoas ao seu redor e do compromisso com elas. Talvez você ache que jogar lixo na rua não seja nada demais.
Mas ao pensar no impacto global, imaginando todos fazendo o mesmo, você percebe que seu desejo individual é pequeno comparado ao bem-estar coletivo. Os estoicos defendiam a interconexão de tudo, onde o bem-estar do mundo melhora o seu próprio. Por isso, dar um passo para trás e ver o todo, além da própria vida, é fundamental. Diante de escolhas, dificuldades ou mudanças, pergunte-se internamente. Seja no momento ou mais tarde, em uma reflexão solitária, caminhada ou diário, como fazia Marco Aurélio. Perguntas essenciais incluem: quais são as consequências de minha escolha? Como alguém de outra perspectiva poderia ver isso? Conheço alguém com objetivos semelhantes que possa me ajudar? Minha escolha afeta meu bem-estar e o de outros? Há opções que ainda não considerei? Refletir sobre o quadro maior aprimora sua percepção e suas decisões, ajudando a si e ao mundo. Com essa visão ampliada, você se liberta de dúvidas, preconceitos e limitações. Se gostou do vídeo, comente. Se não sabe o que comentar, deixe uma gratidão ou para que eu saiba que assistiu até o fim. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e continue aprendendo sobre o estoicismo. Essa filosofia tem ensinamentos profundos para transformar sua vida. Deixo aqui 2 vídeos com mais sabedoria estoica. Até a próxima!